Olá, sou Wilson Pedroso, analista político com mais de 30 anos de experiência. Você está no nosso podcast Política Real. Aqui tratamos a notícia política de forma equilibrada e com credibilidade. Nossos convidados e entrevistados são pessoas importantes do mundo político. Hoje recebo ele que é comunicador, você que consome comunicação toda manhã já deve ter escutado ou assistido. É o Paulo Matias, que é o comunicador e entrevistador do Morning, da Jovem Pan. Paulinho, seja bem-vindo. Wilson Pedroso, que alegria, hein? Estamos juntos aí. Olha só que coisa maluca depois de tantos anos a gente bater um papo. Fico muito feliz de te receber porque a gente tem uma amizade, uma relação de mais de 15 anos, né? E eu quero compartilhar com as pessoas. Quando eu pensei nesse projeto, a primeira pessoa que eu procurei foi você. Era um projeto que eu queria fazer em conjunto com você. Quero agradecer a presença da sua esposa, Fabiola, que está aqui também, que na oportunidade estava presente, escutando o maluco do Wilson, que queria criar um podcast que tratasse a informação ou a informação política de uma forma mais equilibrada, sem um viés de esquerda, sem um viés de direita, mas algo que pudesse comunicar às pessoas e que as pessoas acreditassem no que estava sendo contado ou compartilhado, né? Então, você faz parte desse projeto, eu fico muito feliz, dependendo da nossa amizade. Seja muito bem-vindo. Eu queria te agradecer, pelo convite aí, dar o meu oi para todo mundo, não sei se está assistindo de manhã, de tarde, de noite, queria dizer que é um prazer estar aqui, a gente tem aí um relacionamento de tantos e tantos anos, e assim, é muito legal para quem acompanha o Wilson há bastante tempo como a gente, que está aqui junto, de ver a evolução dele, né? Porque isso aqui que você está fazendo não é fácil, meu amigo, é importante que você esteja ciente disso. Hoje em dia, se fazer comunicação, levar comunicação para as pessoas, tentar de alguma forma levar informação no mundo polarizado, e assim, a tua proposta de sentar para debater sem lacração, sem aquela coisa do apontar o dedo na cara e tal, é um negócio difícil que requer paciência e requer disposição. Então eu queria mesmo te parabenizar pelo projeto, que é um projeto sensacional. Quando você veio me falar, eu falei, o que eu puder contribuir, pode contar comigo. Não, tem ajudado bastante. Mas antes de ir para o Paulinho comunicador, Sim. Paulinho entrevistador, eu quero falar um pouco do Paulinho que eu conheci lá atrás, que era Paulinho político. Filho de dentista, mãe professora. Como que a política entrou na veia? Qual que foi, o que aconteceu? Puta, é muito louco, né? Acho que foi 2007, 2008... que eu acabei conhecendo uma pessoa numa autoescola. Olha que louco que é isso. E aí a pessoa foi lá e acabou me apresentando, na época, o Geraldo Alckmin, o PSDB na época e tal. Sei lá, eu tinha 16 anos de idade. E aí comecei a participar, vai tomando gosto, vai vendo, vai analisando e tal. Conheceu o Bruno Covas. Conheci o Bruno Covas. Bruno Covas me conta uma história que eu quero que você fale se é verdade ou não, ou fale... Porque é difícil hoje, porque nós perdemos o Bruno, né? Bruno Covas, que foi prefeito. O Bruno me disse que conheceu o Paulinho de terno e gravata. É verdade. Chegando no gabinete, falando assim, olha, adoro política e quero fazer política com você, quero viajar, quero entrar na questão da juventude. Puta, é verdade cara. isso? É verdade. E o Bruno foi um cara super importante, assim, para inserir, né, dentro do processo do negócio, apresentando pessoas. Era um cara diferenciado, assim. Eu tenho passagens ótimas com o Bruno ao longo da minha vida, assim. E o Bruno me relatou, eu não lembro em qual momento, você não estava junto, mas relatou, por isso que eu estou querendo confirmar com você. Sim. Ele me relatou assim, e na primeira viagem eu tive que ligar para a mãe dele para falar que ele não estava sendo inconveniente, que ele estava indo viajar, porque assim, que eu queria. Eu tava, eu tinha, 16 anos. Ele falou que você era muito novo. Assim, era bem novo, assim, não conhecia absolutamente nada, queria participar de alguma forma. E nessa época, Wilson, é uma época em que a gente que tem que testar, né? Testa, vê, sente, vai, se gosta, se não gosta e tal. E depois de uma determinada época, você tem que meio seguir o prumo, né? Mas foi uma época assim, muito boa. E eu só consigo fazer o que eu faço hoje. Eu tenho muita gratidão por essa época, assim. Muita gratidão pela época que eu passei. Eu me lembro, fazia algumas viagens com o Bruno e participava e tal. Eu só consigo hoje fazer o que eu faço graças à experiência que eu tive, entendeu? Porque eu acho que poucas pessoas tiveram essa experiência. Eu acho que todos os caminhos que nós fizemos e que nos trouxeram até aqui esse momento são importantes. Sem dúvida. Foram construindo nossa personalidade e dando cheiro de qual caminho que a gente queria traçar. Mas voltando, e aí você recebeu um convite do governador Geraldo Alckmin e você cuidou acho que do maior programa de educação, de
de qualificação ou de emprego na área de educação, que foi o programa Escola da Família. Como que foi essa experiência? Como foi esse convite? Eu tive 3 experiências públicas assim que me deram bagagem assim para fazer o que eu faço hoje, né? Eu, muito novo, fui superintendente do Escola da Família, que era mais ou menos a abertura das escolas aos finais de semana para que a galera pudesse trabalhar nas escolas de final de semana e o Estado ia lá e pagava a faculdade dela. Então era meio que uma contrapartida, não era tipo um ProUni que você vai lá e só paga a faculdade e não tem nenhum tipo de contrapartida daquele beneficiário, né? E aí Eram quantos jovens naquela época? Você lembra? Pelo menos uns 30, 40 mil pessoas ali beneficiadas. Era gente pra caramba. E aí, então, foi essa experiência. Todos carentes, né? Todos. Tinha uma nota de corte ali na questão social. Era um projeto bem legal. Eu acho que o projeto nem existe mais hoje. Eu nem sei como é que tá. Eu ia perguntar isso, mas eu também tenho dúvida. sei como é que tá. Eu tenho dúvidas, mas foi um projeto bem legal, assim. E aí as outras 2 experiências foi o da subprefeitura de Pinheiros, que, foi uma puta de uma bagagem. Mas mais à frente. Antes disso. Aí você, em algum momento, fala assim, isso me deu musculatura para ser candidato a deputado estadual. Você foi candidato a deputado. Não, mas você foi bem. Eu lembro que você fez um grande evento no Parque da Água Branca, com o Geraldo, né? Um grande evento. Como foi essa experiência de ser candidato? Eu nunca tive coragem. Eu falo assim, eu nunca tive coragem. Quem é candidato, acho que tem muita coragem, sabe? Porque não é fácil. Eu acho que na primeira eu fiz, acho que 30 mil, 20 e poucos mil votos, alguma coisa assim. Nem me lembro ao certo a quantidade de votos que foi. Mas marinheiro de primeira viagem, sei lá, tem 20 e poucos anos de idade. Mas não é pouco. 20 mil pessoas acordando no dia da eleição, lembrando o seu nome, lembrando o seu número, lembrando de votar em você. Muita gente. Não deu para ser eleito, mas 20 mil é muita gente, muita gente. E não se elegeu porque estava num partido que o corte era mais alto. Você pegar, deve ter cara com 15 mil que foi eleito, que virou deputado. Mas senhor, você sabe que muita gente me pergunta assim, fala, bom, mas você não quer mais disputar a eleição? Não tem o menor interesse em disputar a eleição, porque eu acho que os caminhos da vida meio que mostram pra gente o que a gente deve ou não deve fazer. Se tem uma coisa que eu descobri ao longo dessa minha trajetória, é que eu sei fazer comunicação, que eu gosto de fazer comunicação, que eu tenho tesão de fazer comunicação, entendeu? Então, para mim, foram experiências extremamente positivas. Isso. E eu não acho que, de alguma forma, seja ruim isso. Pelo contrário, assim, você dar a cara a tapa, testar, errar, ir lá e tal, passado limpo. Só que, todavia, porém, não é o que eu sei fazer de melhor na vida. Mas depois dessa experiência, nós tivemos uma outra experiência que tivemos juntos, né? Nós tivemos juntos. Era um exército de Brancaleone de 4 ou 5 pessoas, né? Eu, você, Jorge Damião, Júlio Semenghini. Nós fomos ajudar a coordenar a campanha de prévias para a prefeitura do candidato João Dória. Depois teve a campanha prefeito. O que você leva dessa experiência de ter participado da primeira prévias políticas de um partido no país? Teve prévias do Lula com o Suplicy e tal, mas, sabe, foi um acochambrado. As prévias do PSDB foi um negócio intenso, né? Eu acho que aquilo ali é um processo de experiência política, mas é um processo de experiência de vida também. Né? Porque no momento em que você, sei lá, pega um candidato com 2%, 3%, que era mais ou menos isso, e isso não em intenção de voto, mas internamente, né? E consegue fazer com que o cara suba, assim, é aula de marketing político, ele devia ter 1 a 2, porque a eleição ele começou com 5 e já era candidato, entendeu? Então antes, menos ainda, né? Então, assim, aquilo ali é experiência de vida, não é nem experiência política. E eu acho que tudo na vida você precisa olhar para o lado positivo e enxergar aquilo que você pode, de alguma forma, usar da experiência para que você possa ter novas e melhores experiências, né? E eu acho que talvez todo esse processo e esse histórico, ele, por muitas vezes, me diferencia de alguns comunicadores que não tiveram essa experiência e que não sabem. Então, uma coisa é você comentar política, falar de política... Você nunca ter vivido dentro, você não ter vivido dentro, e a tua experiência é olhar a notícia em si, dar uma olhadinha lá no título da notícia, comenta a notícia e tal. Isso é uma coisa, e eu acho que
Coisa absolutamente respeitável. Assim, Mas mas eu acho que quem teve no game pra valer, quem de alguma forma, sofreu ali, viu o que que é a política pra valer, tem uma outra visão e eu acho que vai trazer uma bagagem de mesmo política real, entendeu? eu falo que o meu grande diferencial do podcast, as pessoas às vezes perguntam, qual é o diferencial? Meu grande diferencial não é um jornalista entrevistando um político, é um político falando com outro político, que teve vivência, sabe como é o dia a dia, sabe o mundo. Mas aí nós participamos da eleição, começou com 5% na época, e nós tivemos um resultado histórico e ganhamos as eleições para a prefeitura com o João Dória no primeiro turno. Quando montamos o governo, você virou subprefeito de Pinheiros. Como foi essa vivência? Qual era o teu diferencial no dia a dia para ser subprefeito? Que fala assim, olha, se eu não tivesse feito isso, eu não teria sido subprefeito, porque você foi um grande subprefeito de Pinheiros, né? As pessoas lembram, né? Você anda ainda lá em Pinheiros, no comércio, as pessoas reconhecem isso. Qual que foi o diferencial? Eu acho que o diferencial é você levar absolutamente a sério o que você está fazendo e tentar de todas as formas comunicar isso, né? A gente tentou ali comunicar todas as ações que estavam sendo feitas e tentou dar um caráter diário ali, né? Porque o subprefeito, ele é o pior cargo que tem, né? E subprefeito da região onde o Dória mora é 5 vezes pior, né? Ele ligava de dia, de Pelo noite, amor de madrugada. Deus. É. Puta chato, não. Não, olha, infernal o negócio, infernal. Mas assim, eu tô brincando, mas assim, é um cara que ficava em cima ali, cobrava e Ele era tal. o prefeito, né? É. E ele tem um negócio de excelência, né? Não, e comprou várias brigas ali internas que a gente teve necessárias. E a gente fez um trabalho bacana ali, né? De ter um certo zelo, um certo cuidado. Eu tenho inúmeras críticas, talvez, ao Dória a fazer num período depois da prefeitura. Mas durante a prefeitura, eu acho que ele teve muito bem, assim. Na minha opinião, talvez deveria ter continuado. Mas, enfim, aí é uma outra questão. Bom, esse foi o Paulinho Político. E aproveitando, nós temos um quadro que se chama Histórias de Campanha. Sim. Vou passar a vinheta e aí vamos voltar com você contando uma história inusitada, uma história que você acha legal compartilhar com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas têm curiosidade e acabam perguntando para a gente em festa, como é isso, como fez, como não fez. E eu peço sempre para o convidado compartilhar um pouco essa história. Então, produção, manda a vinheta aí, depois a gente volta para falar sobre histórias de campanha com Paulo Matias. Paulinho, qual a história de campanha que você tem para compartilhar conosco? Putz, eu me lembro, cara, numa campanha, se eu não me engano, foi 2016, se eu não estou enganado. Uma campanha em Campinas, que eu vi o Geraldo Alckmin tomar um banho de café. Ah, não. Mas assim, um banho de café. E eu Ele nunca vi. Ele estava naquela rua do comércio? Ele tava numa rua de um comércio lá e chegou uma galera. Deve ser o calçadão. Com café na mão. Jogou o café nele, ele tava com uma camisa branca, Wilson. Tô rindo, mas com respeito. Ele tava com uma camisa branca, mas ele tomou um banho com aquela careca, um puta de um sol na cabeça. Não, e o pior não foi ele tomar banho, foi a reação dele com o banho. E aí eu olhei, eu falei, porra, esse cara, juro, ele tem uma inteligência emocional que assim é pra poucos. O cara tomou um banho de café na cabeça, todo encharcado, molhado. Pegou um paninho, juro por Deus. Começou a limpar assim a careca e tal, limpou tudo encharcado. Chegou imprensa, na cara do cara. Isso campanha de governador? Eu acho que era prefeito local ali, 2016, prefeito. O cara chegou e falou assim, café quente esse, né? Mas nesse momento você faz o quê? Tem que tirar com bom humor, né? Se a tua ração for pior... Falei, meu amigo, mas você acabou de tomar um banho de café quente. Café quente, sim. Aí ele deu uma lustrada, seguiu... Ajeitou a calça. Inacreditável. O cara é um robô. Porque se fosse qualquer pessoa normal, ele chegava pro inferno. Quem que você pensa que é pra me jogar café? Fosse um Ciro Gomes. O cara tomou assim, completamente encharcado, molhado, cheio de café. Café quente, sim. Um abração.
É isso aí. Com esse um abração, a gente encerra o nosso quadro Histórias de Campanha com Paulo Matias, nosso comunicador da Jovem Pan. Paulinho, continuando aqui, passando por um outro momento da sua vida, qual que foi o momento que você virou a chave? Falou assim, eu não vou ser mais político, se bem que eu tenho sempre essa desconfiança de achar que não sou mais político, não vou ser mais político, porque a política entra na veia e eu sei que é difícil de sair. Mas qual foi a hora que você mudou a chave e falou assim, sou o Paulo Matias, comunicador? Oi, senhor, eu estava, acho que foi 2018, isso, 2019. Eu estava fazendo outros projetos, pensando em outras coisas, e aí eu recebi uma ligação para substituir o Marco Antônio Villa lá na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, porque o Villa tinha brigado com o Rodrigo Constantino à época, uma puta de uma discussão lá sobre Revolução Francesa e tal. Os caras brigaram. E aí eu fui chamado lá para comentar e tal. Você não gostaria de fazer alguns comentários? Então eu falei, beleza, vamos. E de lá nunca mais saí. Só que o que aconteceu ali no meio do caminho? Alguns apresentadores de programas diferentes saíram da emissora. E no caso do Morning Show, eu me lembro que era o Edgar Piccoli, que era o apresentador do programa. Ficou, sei lá, durante alguns bons anos, acho que 5, 6 anos apresentando o programa. E ele acabou brigando ali internamente, saiu da emissora e não havia quem entraria ali no lugar. Eu estava fazendo alguns comentários no jornal e tal, e resolveram me testar. Falaram, pô, ele fala bem e tal, gostaria de testar. Isso faz 4 anos já. Isso. E eu tô lá até hoje. Até hoje, assim. E eu me lembro, na época, era uma discussão de se haveria a contratação do Brito Júnior. Lembra do Brito Júnior? Lembro. Da Record. Ou do Marcelo Taz. Caramba, hein? Então, você atravessou Você atravessou um... Ali havia uma discussão e, assim, dia após dia, vencendo etapas, vencendo barreiras e fazendo aquilo que a gente ama, que a gente é apaixonado, né? E hoje muitas pessoas começam o dia se informando com o que você traz no programa, no morning, né? Como que você se prepara? É um negócio assim, chegando? Porque eu vou dar um exemplo. Eu recebo lá da Dani, pessoal da equipe aqui, estudo, mexo na pauta, me preparo, né? Eu, inclusive, que agora é muito recente isso para mim, eu me concentro, né? Segunda-feira, quando eu gravo, eu passo o dia sem fazer outra atividade. Às vezes faço por telefone, mas não marco nenhuma outra atividade para me concentrar. Como que você se prepara? Eu fico 100% ligado. 100% ligado, 24 horas praticamente, só o horário que eu não estou acordado mesmo, estou dormindo, sei lá, durmo 6, 7 horas, alguma coisa assim, por noite. Mas quando eu me refiro a tô ligado, sim, uso muito celular, sim, assisto muito televisão e sim, leio muito jornal. Então, todo Mas dia... Mas tipo entrevistado, assim, da notícia, eu acho que é até mais fácil porque você lê, tem lá a equipe, então, você me corrige, tem lá, eu vejo lá o pessoal que te acompanha no Morning. E aí você acaba dando a sua opinião, fala o que acha, mas leu a notícia, tem um pouco de conteúdo na notícia. Mas, tipo, entrevistado, vamos dar um exemplo. Outro dia foi o prefeito Ricardo Nunes. Você se prepara para isso ou não? Assim, ou já está meio que no automático hoje? Tem um automático, mas tem alguns nomes que a gente recebe que eu vou lá, me preparo, leio, analiso, mas eu acho que o maior preparo hoje em dia é você estar sintonizado nas redes sociais. As redes sociais hoje, elas atualizam as pessoas absurdamente. Então, você quer entender o momento que a gente está vivendo, abre o Twitter, dá uma olhadinha o que está rolando no Twitter, vê os trading topics, entende o que está acontecendo. Então, é uma lógica diferente, do tipo, não é uma coisa de preparação específica. Como a gente está no diário, o diário exige uma preparação meio que contínua ali, né? Então não tem um momento específico de preparação, entendeu? Entendi. É uma coisa do tipo que vai. E qual a importância de transmitir a notícia, principalmente a notícia política? Putz, eu acho de fundamental importância, assim. Se a gente analisar o período político que a gente vive no Brasil, a gente viu de 2014 para cá um crescimento gigantesco da audiência política. E o senhor, a gente é de uma época em que política não dava audiência.
As pessoas não queriam discutir A gente política. é de uma época... Hoje vai no bar, as pessoas querem falar de política e não gente querem falar de futebol. Cara, a gente é de uma época que falava de política, dava traço na televisão. Hoje, e eu acho isso muito bom, hoje a gente vive um momento político que a política dá audiência. Que as pessoas sabem, por muitas vezes, quem é o lateral... Não sabem quem é o lateral direito da seleção brasileira, mas sabem o cara que o Lula indicou para o Tribunal Superior Eleitoral. Os caras sabem quem é Benedito Gonçalves, por exemplo, e não sabem quem é, sei lá, o Danilo da seleção brasileira. Então, aproveitando... Isso é bom pra caramba, eu acho. Eu também acho. Eu acho que as pessoas estão mais ligadas. Eu acho que as redes sociais trouxeram um pouco essa consciência das pessoas quererem discutir. E aí eu entro um pouco nessa audiência e depois quero falar de redes sociais com você. Audiência. Você concorre muitas vezes, falando em TV fechada, né? Jovem Pan é TV fechada? Sim. TV fechada, né? Você tem lá, Rádio, YouTube isso. e TV fechada. Você tem lá a Globo News, a CNN e a Jovem Pan. Vou colocar os 3 principais de notícias. Tem outros, mas os 3 principais. E o seu horário, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o líder de audiência. Morning League de audiência no mesmo horário que está, não sei o que está passando na Globo News, mas no mesmo horário da Globo News e da CNN. O que você acredita a essa liderança? Um público absolutamente órfão de emissoras de TV e de comunicação que não necessariamente têm o mesmo linguajar, a mesma linguagem, o mesmo conteúdo. Você olhar hoje para o Brasil e achar que não existe uma parcela significativa da população que diz ser de direita, você está fazendo uma análise completamente equivocada. Então, hoje, a gente tem um público muito claro, que é um público misturado, é uma direita misturada, tem direita que não é bolsonarista, tem direita mais bolsonarista, tem um espectro mais de centro-direita, que aí é um outro espectro. Mas você tem hoje um público, uma audiência na Jovem Pan que é muito voltada a um segmento específico da sociedade, como, por exemplo, a Globo News é focada num outro segmento político da sociedade. E aí? Então, e eu acho isso positivo, eu não acho negativo. Eu sou sempre da tese de quanto mais opções tiverem, melhor é para as pessoas. O que eu sempre fiquei talvez incomodado, que eu acho que é válido a gente destacar, é o seguinte: o Brasil, a mídia brasileira, talvez ela tenha se acostumado com uma imparcialidade que não existe. Não existe imparcialidade. Mas é isso. Não existe. Eu assisti o seu programa. Quando eu fui montar o podcast, alguém me disse, eu falei, meu podcast é de centro, não é um negócio nem para direita, para esquerda. Aí a pessoa falou assim, olha, você vai penar para conseguir seguidores, para conseguir audiência e tal, porque o legal hoje, o povo gosta é quando lacra. Programa que o nego fala um mal do outro, que lacra, que sai sangue. E eu falei assim, eu não quero isso, eu quero algo equilibrado. E eu vejo muito, lógico, você é um cara de opinião forte, você tem as suas opiniões, mas eu vejo que muitas vezes você não está ali para lacrar, você está ali para informar e compartilhando sua informação. Como você consegue manter esse tipo de audiência hoje, e aí você pode voltar a falar do Morning, hoje, sem ter que lacrar, sem ter um viés bem de direita, um viés bem de esquerda, ou os dois sentados, um dando porrada no outro? Senhor, eu acho que o que eu consegui fazer nesses anos que eu estou na Jovem Pan foi um negócio assim muito difícil, porque eu consegui estar na Jovem Pan e ser um protagonista ali de alguma forma, sem em nenhum momento utilizar qualquer tipo de extremismo e pregando um discurso anti-Lula e anti-Bolsonaro, que sempre foi a minha linha e eu vou continuar seguindo. Só que é muito difícil isso no momento em que você tem uma audiência que não quer pensar. E isso é uma coisa que eu sempre fui na contramão, assim. Você tem que falar de todas as formas, pensando em algum tipo de construção de um senso crítico das pessoas. Isso é uma coisa que eu preguei e prego todo santo dia, assim. Eu não estou aqui para ser refém de uma determinada audiência. Eu estou aqui para cumprir o meu papel de comunicador. E qual é o papel que eu acho que é o número 1 de um comunicador? Fazer as pessoas pensarem. Tirar as pessoas daquele quadradinho que elas estão achando que tudo aquilo é verdade e tal. Faz as pessoas pensarem, dialoga. E isso tem que existir, eu acho. Agora, isso não quer dizer, e são coisas completamente diferentes, que o Paulo é imparcial.
Porque eu volto na questão da imparcialidade. Então, eu não estou falando que você é imparcial, Não mas ser existe- equilibrado na opinião. Não existe imparcialidade, na minha opinião. Nenhum jornalista é imparcial. E eu acho o seguinte, é péssimo quem seja. Péssimo quem seja imparcial. Porque o cara não está sendo verdadeiro com a audiência. Todo mundo tem o seu raciocínio, todo mundo tem o seu pensamento, todo mundo tem o direito de exibir aquilo. Agora, o que é a diferença? Na minha avaliação, que é a diferença correta. Não é a imparcialidade ou não. É o espírito democrático de suportar ouvir aquele que você discorda. Então, e a rede? Aí é uma outra coisa. Aí eu entendeu? vou para algo mais delicado, mas eu tenho curiosidade. Porque aqui eu dou a opinião que eu quiser, eu sou o dono do podcast, né? Mais ou menos assim. Lá você tem uma rede, né? Uma rede grande, de muito destaque de muitos anos. Você tem liberdade para expressar a sua opinião, para dar a sua opinião? Sempre tive. Isso é uma das coisas assim que na Jovem Pan é inquestionável, assim, a liberdade que eu sempre tive de falar aquilo que eu gostaria de falar. Obviamente que eu não sou nenhum maluco que pregou nenhum tipo de algo ruim. No momento das vacinas, eu fui um cara que defendeu as vacinas com unhas e dentes ali. No momento em que, por muitas vezes, o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, tentou, de alguma forma, ali fazer com que as pessoas fossem incitadas, eu era o cara que estava ali batendo. Então, assim, e isso compactuou com aquilo que a Jovem Pan prega. O que a Jovem Pan prega? Liberdade de expressão ali. Excessos talvez possam ter sido cometidos, eu não tenho a menor dúvida disso, mas assim, eu duvido achar talvez uma outra empresa que tenha esse tipo de liberdade, entendeu? Então eu sou muito feliz ali e muito grato pela liberdade que eu sempre tive ali. Mas também imagino que muitos dos entrevistados, ou muitos não, alguns dos entrevistados, em algum momento da entrevista se citam ou atacados ou desconfortáveis e deve mandar mensagem para você, imagino, né? Porque tem de tudo no mundo, né? Deve mandar mensagem depois do programa, pô, não gostei, você foi indelicado, não gostei. Como que você lida quando você recebe do entrevistado um tipo de mensagem, pô, não gostei, que assim, quando é amigo, eu posso falar, Paulinho, pô... Senhor, tratando as pessoas com respeito, com educação e abrindo ao diálogo, pode ser tudo. O que não pode é, talvez, nem aqueles que fazem o programa de alguma forma usarem xingamentos e tal, e nem muito menos quem foi entrevistado retornar com esse tipo de tratamento. Então, eu sou da tese do que com educação tudo se pode, meu amigo. Pode conversar, não tem problema nenhum. E aí, eu faço uma pergunta, porque mediar não deve ser fácil, né? O mais difícil foi mediar o Andrélio e o Joel. O Adrilles. Adrilles e o Joel. Ali era difícil. Mas eu vou te falar que, especificamente, os dois, eles representavam um momento político que o Brasil está, né? E o momento político que o Brasil está é um momento de polarização, né? E eu queria, se você me permitir, falar um pouco de polarização, porque eu vi uma entrevista aqui no Política Real da deputada Renata Abreu, que inclusive já foi entrevistada lá, e eu vi, de alguma forma, ela criticando a polarização. Eu queria, talvez, fazer um contraponto. Mas a polarização, eu ia até te fazer essa pergunta, a polarização não atrapalha a notícia? Então, eu não acho ruim a polarização política. Porque a polarização política, ela sempre existiu. Você é um cara que vem da época de Mário Covas. Você acha que não existia polarização entre Mário Covas e Paulo Maluf? Mas a gente não saía na porrada, não queria se matar. Quem disse? A gente xingava. O negócio Quem disse? Era um jeito tucano de ser na briga, entendeu? Sinto muito. Não arrancava a camisa e saia na porrada. Sinto O negócio muito. veio de lado, muito, sabe? Sinto muito. A polarização, ela sempre vai existir, principalmente num país em que tem uma eleição de segundo turno para presidente da República e para governador. E isso não é ruim. Eu volto a insistir. Polarização política não é ruim. O que é ruim? É fanatismo político. É no momento em que a gente perde o nosso senso crítico e vira serviçal de político, seja lá qual for, de esquerda, de direita. O que a gente viu no Brasil acontecer não foi uma eleição, foi uma guerra de torcida, em que o Brasil virou o Coliseu. O Brasil foi simplesmente o palco ali de duas torcidas que resolveram se
matar ali dentro de um estádio e a gente ali Então, assistindo aquilo. mas a polarização Mas- não diminui a confiança nas instituições? A polarização Não não acho. diminui a confiança Não acho. na notícia que você está transmitindo? Não. As pessoas... Não. Você é concreto, é um cara de sucesso, as pessoas veem que as pessoas confiam e assistem. Mas não diminui a confiança na notícia? Não acho, não acho. O que diminui a confiança na notícia são serviçais de político que estão simplesmente querendo deturpar aquela determinada notícia para se utilizar politicamente dela. Não é a polarização. Volto a insistir. Quem acha que polarização é ruim vive, na minha opinião, num outro planeta. É um planeta mais fofo, mais agradável e tal. Eu entendo esse tipo de visão. Só que eu acho que ela não se aplica na prática. Porque essa visão é simplesmente uma visão de querer, de alguma forma, maneirar a opinião das pessoas, seja para lá ou para cá. Eu acho que a opinião política tem que existir e essa é uma das consequências, talvez, da politização que a gente estava comentando há pouco. Se a gente analisar, por exemplo, o Brasil de 2014 para cá, a gente tem curvas de ascensão, de mobilização social, as pessoas se predispondo a discutir política e tal. Isso é bom. Só que o que virou isso aí? E uma parte disso, e aí eu volto na questão da audiência política, nós não podemos olhar para a minoria achando que é maioria. Torcedor de político É isso que eu é ia falar. minoria. A polarização no país não virou... É isso que eu ia perguntar, uma torcida entre A e B. Claro que virou. E se discute pouco temas, teses, porque polarização existe. Os Estados Unidos tem lá os republicanos e os democratas. Não tem problema aqui ter polarização. Mas quando tem Fanatismo. avanço de ideias, é legal. Porque, pô, você para pensar, não, eu não gosto disso por causa disso, porque eu não gosto disso. Não, eu não gosto disso porque não é do presidente Lula, eu não gosto disso porque é do Bolsonaro. Você pega o público de direita. O público de direita, em 2016, por aí, 2015, 2016, saiu às ruas para pedir o impeachment da Dilma Rousseff e tinha uma pauta muito clara. Você saiu das ruas pedindo impeachment? Claro. Mas por quê? O que você achava de... Porque eu achava que o Brasil precisava combater a corrupção, porque eu achava que no Brasil a gente precisava de menos Estado Então e mais resultado. você votou no Bolsonaro? Não. Votou em quem? Para Ué, mas presidente? o que tem a ver você sair às ruas para pedir impeachment da Dilma e votar no Bolsonaro em 2022? Não, porque muitas pessoas Tem votaram nada no a ver uma coisa com a Bolsonaro, outra. votaram no Bolsonaro por conta de não querer mais o PT, sem muitas vezes Sim. olhar o histórico do Bolsonaro, correto? As pessoas, Sem dúvida. né, tanto é que você vê um monte de gente arrependida, pô, não sabia que ele era assim. Mas, Eu sou isentão, querido. Faria Limer. PSDB. Tipo você. Tipo Tucanão. Tipo você. Tucano. Não, mas quando as pessoas me falam assim, você é um isentão. Meu amigo, se isentão, de alguma forma, é não ter abandonado o combate à corrupção, se isentão, de alguma forma, é você olhar para as políticas públicas liberais e achar que as políticas públicas liberais são mais eficazes do que qualquer tipo de inchamento estatal, você pode me olhar e falar que eu sou isentão. E outra, quando você fala... Só resgatando o negócio de 2016, as pessoas elas foram para as ruas para pedir o impeachment da Dilma Rousseff e havia uma pauta específica ali. Combate à corrupção, mais privatização, mais jovens na política, renovação e tal, não sei o quê. Isso olhando para o público mais da direita. O que aconteceu ao longo dos anos? Essa indignação e essas pautas, aí você vai me perguntar, mas por que aconteceu? Não sei. Mas elas se transformaram numa ode completamente tosca e sem sentido a uma única determinada pessoa. E isso se perdeu. Se perdeu completamente. Você perde a tese, né? Vira um negócio pessoal. A questão não é você sair às ruas. A questão é você ir lá e defender a bandeira do Bolsonaro ou não. Só que o Bolsonaro ele foi muito hábil politicamente de entrar na frente dessas bandeiras e pegar para si. Só que a coisa mais louca, assim, é quando as pessoas falam assim, faz o L. Faz o L aí, faz o L. Essa coisa mais... Faz o L. Peraí. Quem fez o L? Não foi o Paulo. Quem fez o L foi o Bolsonaro. Bolsonaro. O Bolsonaro fez o L. Bolsonaro. Imagina, Paulo, mas por que você está falando Bolsonaro. isso? Por que eu estou falando isso?
Quem indicou Cássio Nunes Marques para a Procuradoria-Geral da República e foi um dos grandes responsáveis por acabar com a Operação Lava Jato? Bolsonaro. Deltan Dallagnol hoje é cassado, indicado, aliás, tendo votos de ministros indicados por Jair Bolsonaro. Quem claramente chegou e falou: no meu governo não vai ter mais Lava Jato porque acabou a corrupção? Bolsonaro. O Bolsonaro claramente agiu pró fim da Lava Jato e fim de todos esses ideais. E ele foi muito hábil politicamente, para ele especificamente, porque ele conseguiu, de alguma forma, entrar na frente dessas lutas e dessas batalhas e simplesmente fazer com que as pessoas se iludissem por um combate real e necessário que existe ao petismo. Você acha que essa polarização ainda vai perdurar por muitos anos? Acho. Esse tipo do jeito que está? Assim, enquanto houver Lula, haverá polarização. E você acha que o Bolsonaro perde os direitos políticos? Acho que a gente vai passar por uma transformação aí no que se refere ao segmento mais à direita. E acho real que o Bolsonaro vai se tornar inelegível. Acho não só que ele possa vir a se tornar inelegível, como possa ter maiores consequências, até primando talvez por uma prisão, dependendo do processo aí. São vários os processos, tem dezenas de processos no TSE, tem dezenas de processos na questão Ele está até pensando criminal. em fazer uma vaquinha, porque estão calculando em 2 milhões o custo. Mas eu acho, Wilsinho, isso eu falo em todos os momentos, se de alguma forma a oposição quer existir no combate ao lulopetismo, o primeiro passo é se livrar de Bolsonaro. Então você acha que existe um caminho para o centro? Acha que existe um caminho de centro? Acho, mas haverá necessidade de se virar a página do bolsonarismo. Se o bolsonarismo não tiver a sua página virada, de alguma forma, e quando eu me refiro ao bolsonarismo, o que é isso? É simplesmente você sair na rua e ficar gritando mito, mito, mito com a camiseta do Brasil. E achando torcida, né? E achando que você está, de alguma forma, combatendo o PT com isso. Mas não está. Há uma necessidade de se ter no Brasil uma oposição mais consistente, baseada em gente que esteja num degrau político de fanatismo absolutamente abaixo. Então eu cito aqui pessoas que eu acho que estão emergindo nesse sentido. O próprio governador de São Paulo, Tarcísio, Romeu Zema, de Minas Gerais, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, Raquel Lira, em Pernambuco. Existem pessoas novas que eu me refiro de política, que estão chegando para ocupar. Como que eles fazem para furar essa bolha da polarização? Não haverá bolha furada enquanto Bolsonaro estiver ativo politicamente. E como eliminam, então, o Bolsonaro? Ou como esse bolsonarismo é uma questão vai jurídica. diminuir? Não, é uma questão jurídica. No momento em que você não tem mais Bolsonaro, obviamente que a oposição antipetista ela vai ter que se aglutinar em outros nomes que não sejam Jair Bolsonaro. Mas você não acha? Você me deu nomes equilibrados. Até o próprio governador Tarcísio, ele foi eleito por conta de ser o candidato do Bolsonaro, isso é nítido, mas ele tem uma postura mais equilibrada, pelo menos para quem olha de fora. Né? Não sei, eu não estou no dia a dia, mas quem olha de fora é mais equilibrado. Ele está degraus abaixo. Degraus abaixo. Você não acha que você perde o Bolsonaro, mas ainda o Bolsonaro pode criar uma figura muito parecida com ele para concorrer? Não existe nada parecido a Jair Bolsonaro. Não existe nada. Nada. Absolutamente nada. Ele ficando inelegível... Acho que vai existir, obviamente, uma porcentagem significativa de pessoas que vão segui-lo, sei lá, 10%, 15% da população. O bolsonarismo ele vai ser muito semelhante ao petismo. Só que existe uma diferença. O petismo... Mas como aglutinar esse pessoal bolsonarista sem ser um cara tão radical? Porque a gente está falando de pessoas equilibradas, certo? Eu acho o Eduardo Leite equilibrado, Raquel conheço super equilibrado, o Zema mineiro, né, mineirinho, sim. O Tarcísio como que aglutinar esse pessoal que é um cara assim muitas vezes raivoso? Esse pessoal, eu acho que é um pessoal que vai ficar órfão no final das contas. Os muito raivosos, ultra extremistas, aquela galera que, sei lá, defende ditadura militar e tal, essa galera tende a diminuir, Wilsinho. Vai ser uma galera que não vai influir no debate público. Agora, sinto falta dessa aglutinação por parte dessas figuras mais ponderadas. Porque é o seguinte, é inadmissível a gente achar que salvou a democracia, ou aqueles que pensam assim, votando em Lula,
tendo um presidente da República que recebe ditador narcoterrorista, que é procurado pelos Estados Unidos e com uma recompensa de mais de 15 milhões de dólares. Diz que é democrata, mas sinto muito. que preserva a democracia, mas Sinto recebe muito. ditador. É possível haver um caminho alternativo a isso. O Brasil ele não pode ficar nessa discussão de se você é Lula ou se você é Bolsonaro. É preciso, só que é preciso uma construção. Demora, é difícil. E esses nomes que a gente citou são nomes que, de alguma forma, precisam se colocar à disposição também. Acho que falta muita posição política. Não haverá a ocupação de espaço se não houver um discurso firme de combate ao PT. Um dos grandes erros do PSDB, e você viveu isso e sabe muito bem disso, foi um discurso froxo. Não tinha opinião, né? Frouxo. As coisas acontecendo, você Frouxo. não via um ato de nem para falar Discurso sim, nem para falar frouxo. não. As pessoas, Frouxo, sem posicionamento. Nós não vivemos a época mais disso. o mundo mudou, é O mundo isso. As mudou. pessoas têm posição. As pessoas têm posição. Minha humilde opinião. Tá. Agora vamos pro. Acho que chegando próximo do final, vamos pro. Você tá gostando do papo? Eu tô adorando porque as pessoas muitas vezes não têm noção da nossa trajetória, não têm noção das nossas opiniões, não sabe por que a gente dá opinião tal, porque é uma construção de vida, né? Uma construção de Sem vida. dúvida. Eu acho que você está conseguindo compartilhar e dividir isso com as pessoas e me dando a oportunidade também de, muitas vezes, expressar minha opinião. Mas aí vamos para o seu projeto. Você tem um projeto que é um canal no YouTube, que é um programa que é o Talk Churras, onde você vai lá, recebe um convidado, acho que na maioria um, né? Não sei se já recebeu dois, mas na maioria um convidado, e faz um papo como se estivesse num sabadão em casa, né? Abre um vinho, ia falar que abre uma breja, mas já deve ter aberto alguma cerveja, né? Mas abre um vinho e faz o churrasco e vai envolvendo o convidado e muitas vezes tirando coisas que eu, de repente, aqui nesse lugar mais frio, né? sem um churrasco, sem um bate-papo, sem uma cerveja, sem um vinho, não consigo tirar. Como você teve essa ideia? Eu acho o seguinte, senhor. Fala do programa, né? Eu pensei no Talk Churras, e é um canal que está na 3ª temporada. Assim, a gente tem muita alegria de fazer, que o churrasco ele é um negócio muito interessante, né? Porque o cara mais progressista de esquerda gosta de assar uma carninha de final de semana, tomar aquela cervejinha e tal. E o cara mais conservador de direita também. Então o churrasco ele é meio que o lugar que une as pessoas, assim, né? Então a gente pensou, falou, como é que a gente consegue unir as pessoas e fazer um papo que as pessoas possam soltar um pouco mais? Vamos fazer um churras. E aí fomos chamando entrevistados, tem gente de esquerda, tem gente de centro, tem gente de direita... E às vezes a gente promove debates e tal, mas o que é gostoso é isso, entendeu? Essa informalidade que eu acho que gera o desprendimento da galera, entendeu? Que vai lá. Então, sei lá, estamos focados. Qual assim, você fala assim, nossa, esse foi muito difícil. Qual foi o teu episódio mais difícil? Tiveram a entrevista mais difícil que você teve? Entrevista difícil. Já entrevistei, sei lá, Eduardo Bolsonaro, foi uma entrevista bem difícil. Já entrevistei Sérgio Moro, o próprio João Dória. Entrevistas com apresentadores gigantescos, como, por exemplo, Reinaldo Gotino, que é uma figura que eu sou fã. Uma entrevista extremamente difícil, porque é um cara com anos de bagagem. Então, você entrevistá-lo... Qual desses aí você ficou mais nervoso? Ah. Tem a dificuldade e estou nervoso. Que nem hoje eu estou nervoso de entrevistar o Paulo Matias, comunicador. A entrevista mais difícil que eu fiz foi com a minha esposa. Fábio, mãe da Helena. Foi. Mãe da Helena. Foi uma das, assim, bem no início, assim, mas eu estava super tenso, super nervoso por ser ela me conhecer e tal, então é sempre mais difícil. E eu um dia fui marcar uma reunião com você no dia de casamento, no dia de aniversário de casamento. De repente você me liga e fala assim, olha, o dia do aniversário do meu casamento, cara, não vai dar certo. E eu tinha esquecido, mas não entra nesse detalhe agora. Paulinho, como você vê o futuro do programa, sabe? O que você pensa para ele? Porque a gente vai, né, a gente vai ajustando e vai imaginando. Você imagina a TV, levar ele para a TV, sabe?
Não sei, não sei. A gente vai bater quase 100 mil inscritos agora, né? Pô, a gente que faz internet todo dia sabe o quanto que é difícil você, sem um discurso lacrador e tal, você, de alguma forma, conseguir público. Mas o churras, para mim, ele não é uma obrigação, entendeu? Churras ali, uma vez por semana que eu faço, é o momento que eu gosto de fazer o meu churrasquinho ali, influir no debate público, conversar com as pessoas, trazer os caras. Então, assim, qual que é o futuro? O futuro eu quero que continue, entendeu? Não sei se vai para a TV, se não vai. Aí o futuro a Deus pertence, mas é um projeto que eu tenho tesão de fazer. E tem dia fixo e horário? Depende. É mais ou menos de quinta-feira, mas varia, entendeu? Varia. A gente sempre avisa lá nas redes e tal. E voltando para o seu particular, você coleciona tênis e sneakers? Sneakers, é. Quantos você tem? Eu tenho uns 80 tênis, por aí. Não Relógio? Relógio tem alguns também, gosto de relógio. E tem uma linha de óculos. Que eu falei aqui para a produção que eu vou nomear como Air Glass Matias. Porque a gente precisa ganhar dinheiro com isso. Porque você precisa me patrocinar, precisa de um patrocinador, entendeu? Vou te ajudar a ganhar muito dinheiro com Air Glass Matias e trazer. Mas não, tirando. Não, mas fala um pouco dessa tua questão de colecionar, de ter tênis, né, e relógios. E fala um pouco dessa tua linha de óculos de grau, que é o que você está usando hoje, né? E óculos escuros. De onde nasceu essa ideia? Eu gosto dessa coisa de lifestyle e tal, de falar sobre isso, sei lá, no Morning Show todo dia eu tô com uma roupa que as pessoas perguntam e tal. Uma coisa que eu gosto, eu sempre gostei e coloco isso nas minhas redes. Então, o pessoal vai me seguindo também para ver essas dicas e tal, tendência. É uma coisa que eu gosto e eu acho que é importante a gente que está no noticiário, na política, se desprender um pouco e mostrar mais aquilo que a gente é, entendeu? Não tem problema você gostar de tênis, não tem problema você gostar, sei lá, de viagem, de golfe, sei lá, de qualquer coisa. De trás, é uma coisa que... Sempre, eu colecionei tênis, assim, sempre tive pares diferentes, de cores diferentes e tal, mas o prazer mesmo de colecionar começou lá por 2018, que aí você vai entendendo tênis por tênis, modelo por modelo, e cada tênis tem a sua história, né? Cada tênis, ele tem, sabe, um começo, meio e fim, e você vai entrando. Meses atrás teve até o filme da Nike, Air, contando a história do... Maravilhoso. Né? Assim, do Jordan, Air Jordan. É um mundo apaixonante, assim. Se você começa, você não sai mais. A quantidade de mensagem que eu recebo das pessoas falando, puta, Paulo, comecei por sua causa e tal. E onde surgiu a ideia da história do óculos? Fazer um... O pessoal da Dutti, que é uma ótica lá do Paraná, entrou em contato comigo, quiseram fazer uma linha específica, especial, aí nós fizemos e, tá vendendo até hoje lá, super bem, assim. E óculos de grau, de sol, é bem legal mesmo. E eu vejo, nós falamos já da Fabiola, mãe da Helena, e a Helena, ela compartilha dessas suas... desse seu dia a dia, porque eu vejo que eu costumo, no meu Instagram, mais pessoal, costumo compartilhar muito das coisas com meu filho, né? E meu filho, eu vejo que ele viveu desde moleque com um monte de política em casa, a campanha do Bruno Covas e tal. Então, ele compartilha muito dessa questão, escuta muito a Jovem Pan e fica dando opinião, fica tentando entender. A Helena compartilha, ela já entende o pai comunicador, o pai da Jovem Pan, ela compartilha dessa sua questão de gostar de tênis. A Helena é uma baita de uma parceira, né? Assim, é impressionante como ela tá junto em todos os momentos. Então, se é para ir para a Jovem Pan, às vezes ela vai, se é para ir no shopping, ela vai, se é para viajar, ela vai, ela não reclama, ela gosta, ela tá junto. E eu e a Liafá, nós somos, a família ali de 3, absolutamente unida, que faz tudo junto, entendeu? Então, a gente compartilha muito e a Lelê tá com quase 4 anos de idade. Vai fazer agora dia 30 de junho. E me assiste sempre, assim. E ela dá opinião? Fala, pai. Teve um dia, foi uma situação horrorosa, vou até contar aqui. Ela estava me assistindo e eu estava na imagem ali com, sei lá, o Fábio Piperno, o Rodrigo Constantino e o Serrão, na época, né? Que a gente fazia o 3 em 1. E aí a
a Fabiola perguntou, olha o papai na TV, quem que é mais bonito? Aí a Lelê apontou assim pro Rodrigo Constantino e falou, esse aqui. Porra, Eu falei, pô, você tá brincando, meu. Você tá indo mal, tá indo mal. O Constantino tá mal. É a mãe, é culpa da mãe. É culpa da a mãe mãe. que fala, deve brigar com você e deixar com imagem ruim pra ela, entendeu? Não, foi a Fabiola que fez a cabeça dela. E aí, pra encerrar a nossa entrevista, qual o mundo ou qual o Brasil que você imagina para Helena? Essa é uma bela pergunta. Belíssima pergunta. Eu acho que o que eu gostaria que o Brasil tivesse nos próximos anos é uma população que não tivesse, de alguma forma, algum tipo de político de estimação, entendeu? Esse é o Brasil que eu quero. O Brasil de uma população que cobre seus políticos, um Brasil que esteja em cima, um Brasil que cresça de alguma forma e que tenha a sua população não uma serviçal de quem está no poder, e sim uma população que cobre, uma população que esteja mais ativa. Então, eu gostaria muito que eu vivesse nesse Brasil, e a contribuição, talvez, que eu gostaria de dar é essa, entendeu? De fazer com que as pessoas elas tenham um pouco mais de senso crítico, de fazer com que as pessoas elas tenham uma noção que elas pagam o salário de cada um dos políticos que estão lá, e que, as pessoas não podem se doar mais por político no Brasil. Já foi-se a época. Agora é a época das pessoas exercerem a sua criticidade, exercerem o seu senso crítico, estarem à disposição de cobrar aqueles que estão no poder, seja lá quem for, se for de direita, de centro, de esquerda. Então eu gostaria, assim, pensando no mundo ideal, desse mundo para minha filha. Não sei se a gente vai conseguir isso, mas eu gostaria. Bom, acabei de entrevistar o Paulo Matias, comunicador, apresentador do Morning da Jovem Pan. Paulinho, Wilson, adorei, viu? Você tá muito Obrigado, bom viu? de apresentar. Vocês não acham, turma? Ele tá bem pra caramba de apresentador. Obrigado, Paulinho. Adorei. Adorei que Mais você uma veio. vez eu queria te parabenizar pela tua coragem de fazer isso daqui, porque eu sei o quanto não é fácil. Não é fácil, mas outros já trilharam esse caminho, inclusive você foi um desses. E a gente tem que, muitas vezes, a receita do sucesso, ou a receita de algo, sempre existe, né? Às vezes você acaba moldando, coloca um pouco para a personalidade para cá, e você é uma dessas receitas que deram certo, que dá para a gente se espelhar e caminhar junto. Paulinho, muito obrigado. Obrigado, pessoal. senhor. Muito obrigado. Então, como eu disse, entrevistamos hoje o comunicador Paulo Matias, entrevistador do Morning. Você que nos assiste, nos siga nas nossas redes sociais e aproveite para se inscrever no nosso canal. Até lá, valeu, abraço!